Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, agora 6h01, horário oficial de Brasília. Chegamos à terça-feira, dia 2 de setembro de 2025. Eu sou Daniel Caniato, no programa de hoje, claro, todas as análises em relação ao primeiro dia de julgamento que tem em destaque Jair Bolsonaro e também outros 7 réus integram um núcleo crucial da suposta trama golpista. Com a gente, o Luiz Felipe Dávila, o Roberto Mota e também o Cristiano Beraldo. A gente vai trazer, claro, trechos do julgamento de hoje, as falas do ministro Alexandre de Moraes, do procurador-geral Paulo Gonet. Vamos acionar a nossa reportagem em Brasília, também a impressão que os nossos comentaristas tiveram a respeito do posicionamento dos advogados. Agora, eu quero chamar a atenção, porque no início da sessão, o ministro Alexandre de Moraes fez a leitura do relatório dessa ação penal. Moraes deu alguns recados e parece ter antecipado o seu voto, afirmando que o caso realmente foi uma tentativa de golpe de Estado. A nossa produção separou esse trecho, acompanhem. A história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação. E a história desse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou ou jamais faltará coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, da democracia, do Estado de Direito ou da independência do Poder Judiciário. No início da sessão de hoje, teve a leitura do relatório do ministro Moraes, ele que é o relator dessa ação, e na sequência o procurador-geral da República, Paulo Gonet, fez a leitura do seu parecer. Deixa eu trazer o Roberto Mota, está ao vivo no Rio de Janeiro, na abertura de Os Pingos nos Is, vai trazer suas impressões para esse primeiro dia de julgamento. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que lhe pareceu, quais são os seus destaques iniciais na abertura aqui do Pingos, por favor. A história nos ensina que muitas vezes os maiores prejuízos à liberdade são causados justamente por pessoas que dizem que estão defendendo a liberdade. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Eu achei que estava preparado para os acontecimentos do dia de hoje, mas eu me enganei. Eu comecei a assistir esse julgamento e o que eu vi foi discursos políticos, não jurídicos. E isso é sempre assustador. Não se processa um réu usando como argumento a defesa da democracia. Os argumentos usados para processar um réu devem ser baseados na lei e nas evidências, sempre de acordo com o devido processo legal, porque o papel de um magistrado ou de um promotor de justiça não é defender a democracia. O papel de um magistrado e de um promotor é zelar pelo cumprimento da lei. Defender a democracia é a ocupação de políticos. E é claro que cada um entende democracia de um jeito diferente. Por isso existem diversos partidos, diversas correntes ideológicas. A defesa da democracia é uma atividade eminentemente política. Juristas não devem se envolver em política. A bússola de um magistrado deve ser a lei e nada mais. Abandonar a defesa da lei em nome da defesa da democracia é como colocar fogo na casa para se livrar das baratas. Deixa eu trazer também um outro trecho, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele também rebateu algumas tentativas de interferências externas e reafirmou a defesa da soberania. A gente também separou esse trecho, acompanhe. A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previsto no inciso 1º do artigo 1º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional e em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de Direito, a independência do Poder Judiciário Nacional e os princípios constitucionais brasileiros. Pois é, muitos fizeram a seguinte leitura, de que nesse momento o ministro Moraes
fez referência ao deputado Eduardo Bolsonaro, sem citá-lo nominalmente. Chamar o Luiz Felipe Dávila, está ao vivo também, acompanhou grande parte do julgamento de hoje. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que é preciso considerar do primeiro dia de julgamento? Dávila, bem-vindo. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Primeiramente, Caniato, temos de destacar o teor político dos discursos hoje na Suprema Corte, tanto do ministro Alexandre de Moraes, como do Procurador-Geral da República, Gonet, e mesmo dos advogados. Aliás, pouquíssimas vezes nós escutamos a menção da defesa da Constituição, das liberdades individuais, do Estado democrático de direito, sempre discursos sobre soberania, ordem política, golpistas, mas a Constituição, esta sim que vem sendo vilipendiada, como bem falou o ministro Alexandre de Moraes, no que diz respeito aos seus princípios fundamentais. Isto mostra, mais uma vez, Caniato, o que nós sempre reiteramos nos Pingos nos Is. Um julgamento com teor muito mais político do que jurídico. Isto não é demonstração de instituições fortes. Isto é demonstração para defender bandeiras políticas e não o uso da justiça para defender a Constituição, o cumprimento da lei como ela é e não como ela deveria ser. Tudo isso mostra, Caniato, esta onda de insegurança jurídica. Talvez podemos dizer que o ponto mais frágil, o pilar mais débil da democracia brasileira hoje, não é nem o populismo, e o populismo de esquerda, o populismo de direita, é justamente a imprevisibilidade do cumprimento das leis, é a instabilidade na interpretação da Constituição. Isto sim é que gera esse senso de insegurança que reina no país. Se tivéssemos governos populistas de direita e esquerda, como temos na longa história do Brasil, mas houvesse coesão, estabilidade, previsibilidade na defesa da Constituição e da lei, nós sairíamos dessa crise de maneira incólume. Portanto, podemos dizer que o agravamento da crise está estampado no julgamento de hoje. Uma corte que abandonou a defesa da Constituição e se politizou. Isto é o fundamento da insegurança jurídica que reina no país. Aqui na Jovem Pan, você é bem informado sobre o que aconteceu no primeiro dia de julgamento. Inclusive, o ministro Moraes destacou a independência do Poder Judiciário e rebateu críticas das defesas dos réus justamente sobre o acesso a provas e negou a existência do que se chama de pesca probatória nas investigações. Vamos acompanhar. Os advogados devidamente constituídos, ainda durante a investigação criminal e logo após as medidas cautelares realizadas, tiveram várias vezes acesso à íntegra dos autos e dos documentos probatórios. As defesas tiveram acesso aos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia, cerceamento de defesa inexistente. A hipótese dos autos, consubstanciada em investigação iniciada para apurar a existência de milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito e à independência das instituições, não se confunde com a chamada pesca probatória, que somente se caracteriza quando se pretende investigar genericamente algumas pessoas e não fatos, de maneira especulativa, ou seja, obter qualquer dado aleatório independentemente da investigação instaurada ou infração penal existente. Cristiano Beraldo ao vivo com a gente, vai trazer também as impressões sobre o primeiro dia de julgamento, em especial essa manifestação na abertura da sessão de hoje do ministro Alexandre de Moraes. Bem-vindo, Beraldo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dávila. Boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, eu tenho dificuldade em chamar esse evento que se inicia hoje de julgamento. Um julgamento pressupõe um autor, ali um réu,
leis que deveriam balizar a conduta e um juiz para determinar se, dentro daquilo que estabelece a lei, o réu está de acordo ou contra o que está estabelecido. Mas como Dávila e Mota já disseram, e como nós podemos constatar, o que houve ali foi simplesmente um enredo, como se fosse ali uma peça que foi de teatro, ao invés de uma peça jurídica, que foi sendo encenada com o objetivo de se chegar ao grande finale, que veremos esse grande final nos próximos dias. Eu tenho bastante dificuldade em enxergar como julgamento um evento que se inicia com o juiz, relator, dizendo que ele está amparado pela decisão dos seus pares, de que não há, no caso dele, nenhum tipo de impedimento. E aí eu fico muito preocupado, porque a justiça pressupõe que o juiz seja realmente capaz de julgar de forma isenta. Por isso são previstos casos em que o juiz tem que se dar por impedido, como, por exemplo, até porque não precisa ser jurista, não precisa estudar direito para chegar à conclusão lógica de que aquela pessoa que está envolvida no ato que está sendo julgado, porque ela foi ameaçada ou ela fazia parte do plano de ataque daqueles que estão sendo julgados, esse juiz ele não é mais imparcial. Não adianta querer justificar qualquer coisa. Não há mais isenção para julgar quando aquele que ali está sentado no banco dos réus está sendo acusado de querer tirar a minha própria vida. Ora, quem ele pensa que é para fazer um plano para tirar a minha vida? Eu não olho para ele como uma pessoa normal, não. Eu olho para ele como uma ameaça. É o óbvio, é o lógico. Apesar de todo o poder, apesar desta sensação de que se vive acima do bem e do mal, esta atividade cotidiana onde tantas pessoas ficam ali lambendo, abanando, aplaudindo, congratulando, dando tapinha nas costas, no fim, são todos seres humanos. E o ser humano, ele é capaz, em algum momento, de alguma forma, de resgatar o bom senso, aquilo que é razoável. Mas, nesse caso, não chegamos nesse ponto ainda. Portanto, Caniato, o que a gente está vendo é isso. Na minha percepção, na minha visão, com base em tudo que aconteceu hoje, é simplesmente a encenação de uma peça cujo final já está escrito faz tempo. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes do posicionamento, da leitura do parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Alguns trechos importantes a gente vai trazer para avaliação e análise dos nossos comentaristas. Eu só vou pedir uma fala, uma impressão do Mota em relação ao que disse agora o Cristiano Beraldo, especialmente a figura do ministro Moraes. Mota, talvez o ministro mais importante dessa ação, né? Aquele que ganhou notoriedade, protagonismo, foi alvo da maior parte das críticas, né? Justamente por esse aspecto destacado pelo Cristiano Beraldo. Ministro é o relator da ação, mas ao mesmo tempo é parte da ação, né? Na tese da suposta trama golpista, ele aparece como alguém que sofreria sanções daquele grupo, enfim. O que é preciso considerar em relação a essa tese que vem sendo defendida por um dos grupos, mas também essa situação que coloca o jurista em uma situação extremamente delicada, porque ele é o relator, mas ao mesmo tempo é citado na mesma ação, Mota. É o que todo mundo espera de um julgamento, de um processo. O mínimo que se espera é que esse processo, esse julgamento seja justo. Tá? Um réu, ele deve ser condenado ou absolvido com base nas evidências, com base naquilo que é apresentado. Tá? As pessoas têm que explicar qual foi a lei que ele violou, onde é que estão as provas de que ele violou essa lei, foi tudo feito conforme o chamado devido processo legal.
Isso, Caniato, sempre foi uma questão fundamental aqui no Brasil. Você não pode condenar alguém só porque você acha, ou você até tem certeza, que aquela pessoa representa uma ameaça terrível para o país. Todos os dias nós vemos criminosos que representam graves ameaças para o país serem soltos na audiência de custódia ou serem condenados a uma pena que significa que pouco tempo depois eles estão na rua. Por que que isso acontece? Porque assim manda a lei brasileira. Então você tem que levar em consideração o devido processo legal. O devido processo legal, ele não é um detalhe, não é uma coisa que você só segue quando a situação é tranquila, mas quando a situação se complica, você esquece o devido processo legal. O devido processo legal é uma das garantias da justiça. Ele não é uma coisa que foi criada ontem, ele não é uma modinha. Ele representa uma evolução de centenas de anos na aplicação da justiça. E uma das coisas que forma a base desse devido processo legal é que eu não posso ser juiz de uma causa na qual eu estou envolvido. Ou seja, se eu sou magistrado e eu fui assaltado, eu não posso julgar esse bandido, esse criminoso que me assaltou, porque é óbvio que eu vou condená-lo e é óbvio que eu vou dar a ele a pior pena, a pena mais severa possível, porque as minhas emoções, a minha experiência vão influenciar o meu julgamento. Isso diz a lógica. Isso não é um ponto que a gente possa colocar para debate. Vamos votar aqui nós quatro. Será que eu serei ou não serei influenciado pelas minhas emoções? Aí vocês três votam que eu não serei, eu também digo que não serei, e aí eu vou julgar a pessoa que me assaltou. Certas questões, elas não estão sujeitas à votação, à discussão. Elas são óbvias, elas formam os fundamentos do direito. Então, isso é um dos pontos que os juristas apontam como críticos nesse processo. Há outros, e à medida que a gente for desenrolando a discussão aqui, eu vou citando os outros também.